A graça e a paz. Grace and peace. Pode se sentar. You may be seated. Que alegria estar com vocês nessa manhã. What a joy to be here this morning with you all. Eu tenho uma dívida de gratidão com os Estados Unidos da América. I am very grateful with the United States of America. Toda a minha família foi alcançada por missionários americanos. My entire family was reached by American missionaries. Meus pais eram noivos quando conheceram um missionário norte-americano. My parents were engaged when they met North American missionaries. E eles já estavam num namoro longo e esse missionário encorajou o casamento. And they were dating for a long time and this missionary encouraged their marriage. Então eu posso dizer que eles foram responsáveis não apenas pela salvação da minha família, mas também pelo nosso nascimento. But I can say that they encouraged not only the growth in Christ but also for my family. E depois de 18 anos que eles apresentaram o evangelho aos meus pais. And after 18 years of presenting the gospel to my parents. E permaneceram orando por 18 anos pelos meus pais. And remained praying for 18 years for my parents. Meus pais se renderam finalmente. Um divórcio não, um adultério. Adultery had already happened. E o divórcio era iminente. And divorce was imminent. Mas Jesus entrou na sala naquele dia. But Jesus entered the living room that day. E salvou não apenas o meu pai e minha mãe, mas eu e meus dois irmãos mais velhos. Saved not only me, my father and my mother, but me and my two older brothers. Desde então eu sinto um grande privilégio por ministrar a palavra nos Estados Unidos da América. And from that moment on, I feel a great privilege to minister the word of God to the United States of America. Os missionários estão sepultados no Brasil. The missionaries are buried in Brazil. E deixaram uma marca na nossa casa. And they left a mark in our house. Que grande privilégio. Such a great privilege. E o mínimo que eu posso fazer and the least that I can do é vir aqui aos Estados Unidos. Is come here to the United States. Soprar a brasa que ainda está acesa. And blow on that ash that's still lit. Para que um grande avivamento venha sobre essa nação. So that a great revival can come upon this nation. Quando eu vejo os brasileiros vindo muito para cá, when I see the Brazilians coming a lot here, às vezes você pode estar pensando que você está fugindo de uma situação difícil no Brasil e se estabelecer aqui. Sometimes you might think that you're escaping a situation in Brazil to establish yourself here. O fato é que se nós somos cristãos, não dá para fugir da nossa responsabilidade. The fact is, if we're Christians, we can't escape our responsibilities. Você não está aqui para se aproveitar dos Estados Unidos. You're not here to enjoy the United States. Você está aqui para ser resposta de Deus para essa nação. You're here to be an answer of God for this nation. Efésios capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia. Ephesians chapter 2, can you open your Bible? Mais do que nunca é necessário nós nos lembrarmos quem somos. More than ever, it's necessary for us to remember who we are. Por que nós frequentamos uma igreja? Why do we come to a church? Qual é o nosso objetivo? What is our objective? Você vem às vezes apenas para cumprir o seu ritual? Do you come just to fulfill your ritual? Ou você vem porque você quer conhecer ainda mais o Senhor? Or do you come because you want to know the Lord more? E ser aperfeiçoado nele? And be perfected in him. Na carta aos Efésios, in the letters to the Ephesians, o apóstolo Paulo diz assim a partir do primeiro verso. Apostle Paul says from the first verse. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois essa é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual se destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amen. A leitura foi longa intencionalmente. The scripture was intentionally long. A palavra de Deus é a verdade. The word of God is truth. E se nós não nos enchermos da verdade, And if we don't fill ourselves up with truth, nós vamos acreditar nas mentiras. we will believe the lies. Nós estamos vivendo um tempo de muitas narrativas, We're living a time of many narratives, de muitas opiniões humanas, many human opinions, tomando o lugar da palavra de Deus. taking the place of the word of Se God. nós não nos enchermos da verdade, And so if we don't fill ourselves up with truth, seremos uma presa fácil we will be imprisoned easily do pai da mentira. by the father of lies. Engano é aquilo que parece verdade. Trickery is what seems to be true. Parece legítimo, It seems legit, mas é mentira. but it's a lie. Quando você vê uma bijuteria, When you see fake jewelry, você pode acreditar que ela é uma joia. you might believe it's a jewel. Pode ser uma cópia idêntica, It can be identical, mas é mentira. but it's a lie. Ela não tem valor. It doesn't have value. É apenas uma cópia. It's just a copy. Jesus nos advertiu Jesus advised us quanto ao joio e o trigo. in regards to the barley and the wheat. O joio e o trigo cresceriam juntos. They would grow together, Isso fala da igreja. and that talks about the church. Dentro de uma comunidade de fé, Within a community of faith, existe trigo there is wheat e existe joio. and there is tares. Então é muito importante a gente entender que nós podemos estar numa comunidade de fé And it's very important for us to understand we're in a community of faith e ainda não sermos filhos de Deus. and still not be children of God. Nós podemos ser simpáticos à reunião dos We can santos, be sympathetic to the unity of the saints. gostarmos das músicas, We like the songs. gostarmos do We acolhimento, like how everyone greets us. gostarmos de uma palavra de encorajamento e conforto, A word of encouragement and comfort. e ainda assim And even so, compartimentar a vida. compartmentalize life. Então na igreja tá tudo certo, At church, it's all good. mas quando eu vou viver a minha vida comum, But when I live my daily life, eu vivo do jeito que eu quero, I live it how I want, não do jeito que a palavra de Deus instrui para que eu viva. not how the word of God is instructing me to live. E o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que há uma nova vida em Cristo. And Apostle Paul is making it very clear there's a new life in Christ. Nós fomos salvos, We were saved, retirados do nosso estado de queda removed from our state of fall, e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. and transported to the kingdom of the love of God. E a partir desse momento, And from that moment, que não aconteceu pelo nosso mérito, that didn't happen by our merit, mas pela graça e misericórdia de Deus, but by the grace and mercy of God, nós agora entramos numa nova maneira de viver. we now enter a new manner of living. É isso que é se converter. That's what it is to convert. Eu estou andando numa direção, I'm walking in a direction. eu encontro com Jesus I encounter e eu Jesus. mudo de direção. And I switch Eu me direction. converto I convert. e
toda a minha maneira de viver And my entire manner of living é agora moldada por esse encontro. is now molded by that Os encounter. meus relacionamentos são moldados por esse encontro. My relationships are molded by that E a encounter. instrução para isso é a palavra de Deus. And the instruction for this is the word of God. Mas eu tenho estado perplexa de como os cristãos não leem a Bíblia. But I've been perplexed by how Christians don't read the word. A cada 3 cristãos, apenas um leu a Bíblia toda. In every 3 Christians, only one has read the entire Bible. Enquanto isso, dentro do Islã, Meanwhile, with Islam, uma criança de 5 anos a 5-year-old child já conhece todo o Alcorão. already knows the Quran. Nós precisamos acordar. We need to wake up. Nós já começamos a viver um tempo do fim. We are already starting to live the times of the end. Nós voltamos a cantar sobre arrebatamento. We came back to singing about Sobre a the volta de rapture, Cristo. the return of Christ. Aleluia que isso está acontecendo. Hallelujah, this is happening. Porque até uns 10 anos atrás, isso não acontecia. Because up to 10 years ago, this didn't happen. Estávamos muito confortáveis com o sistema desse We mundo. were too comfortable with the systems of this A world. vida aqui está muito boa. The life here was too good. E nós nos esquecemos que o nosso destino é a And we eternidade. forgot that our destination is eternity. Que só o reino de Jesus Cristo vai acabar com a injustiça. That just the kingdom of Jesus Christ will bring righteousness. E nós colocamos a nossa confiança na política. And we put our confidence in politics E a nossa esperança em políticos. and our hopes in politicians. A nossa esperança é Cristo. Our hope is E Christ. só Ele vai formar novos céus e nova terra. Only He will form a new heaven and a new earth. Ou nós ignoramos a nossa verdadeira esperança Or we ignore. e nos apegamos a esse tempo. Or we ignore our hope and start to grasp this time. Ou então nós queremos escapar. Or we want to escape. A gente pensa, ora vem Senhor Jesus, We think, oh, come Lord Jesus, porque a vida está muito ruim. because life is too E eu bad, quero que o Senhor me tire daqui. and I want you to take me from here. Mas o fato é que Deus vai transformar todas as coisas. But the fact is, God will transform all things. Eu não quero só escapar. I don't want to just Eu escape. quero que toda a criação seja redimida. I want all of creation to be A redeemed. criação geme esperando a manifestação dos filhos de Creation Deus. trembles waiting for the manifestation of God. Quando a gente tem saudade, às vezes, de um tempo feliz nos Estados Unidos, por exemplo. When we miss sometimes a happy moment in the US, Eu tenho experimentado isso no Brasil. Eu tenho sentido saudades do tempo em que a minha cidade era bonita. I've experienced this. I remember a time when my city was beautiful. Era segura, It was secure, era limpa. clean. Belo Horizonte está horrível. Belo Horizonte is horrible now. Muitos moradores de rua, Many people living in the streets, consumo de drogas drugs e violência. and violence. E eu sinto saudade And I miss de um tempo bom. a good time. E eu quero te dizer, não é esse tempo bom que nós temos saudade. And I want to tell you this good time that we miss, Fala da eternidade. it speaks of eternity. Porque o que o homem constrói Because what man builds, é passageiro. it passes. Mas a beleza em Deus, a perfeição em Deus é para sempre. But the beauty in God, perfection is God is forever. Nós temos que olhar mais para a eternidade. We have to look more at eternity. Não de uma maneira, eu quero escapar. Not in a I want to escape manner, Mas de uma maneira que deseje que a eternidade invada o temporal. but a manner that wants eternity to invade the temporary. Que Jesus restaure todas as coisas. That Jesus restores all things. E que o mal seja, de uma vez por todas, destruído. And that evil once and for all is destroyed. Nós cantamos clamando avivamento. We sing crying out for a revival. Nessa manhã nós cantamos sobre And isso. this morning we sang about this. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, And I want to tell you, my com brethren, todo o temor do meu coração, with all fear in my heart, quando nós observamos a maneira como a igreja cresceu na história, when we observe how church grew in history, houve avivamento, there was revival, sinais e maravilhas, signs and miracles, ressurreição de mortos, resurrection of the dead, enfermos sendo curados. people being healed. Quando nós vimos as manifestações desses atos na Bíblia ou na história, when we saw these manifestations in history, foi debaixo de um tempo muito difícil. it was under a very difficult time. Então, quando nós pedimos avivamento, So we ask for a eu quero que revival, você esteja consciente and I want you to be de que o aware avivamento virá, that the revival will come, mas ele vai ser gerado em dor. but it will be made out of pain. Ele vai ser trazido à luz com dores de parto. It will be brought forth to light in labor pains.
remains, A igreja será perseguida. the church will be persecuted. Você vai ser rejeitado. You will be rejected. Seus melhores amigos vão te abandonar. Your best friends will abandon you. E o clamor do meu coração nesses dias: And the crying out of my heart these days, Senhor, eu não quero apostatar da fé. Lord, I don't want to go away from your Eu faith. não quero ser enganada. I don't want to be fooled. E eu não quero duvidar do seu poder. And I don't want to doubt your power. Entenda, a gente está tendo acesso a muitas notícias terríveis. Understand that we have access to so much bad news. Eu não sei como são as coisas aqui nos Estados Unidos. I'm not sure how things are here in the United States. Mas no Brasil, o que era certo virou errado, e o que era errado virou certo. But in Brazil, what was wrong became right, and what is right became wrong. Literalmente. Literally. Eu vou contar para você só um episódio, parece bizarro. I'll tell you guys an episode that's kind of bizarre. Em Belo Horizonte, um assaltante tentou pular o muro de uma casa. In Belo Horizonte, a robber tried to jump the wall of a house. E como as pessoas têm medo de serem assaltadas, elas colocam proteção, arames farpados, cercas de espetos para impedir que as pessoas pulem para dentro de casa. And since people are afraid of being robbed, they put barbed wires on the top of the walls for their house to protect it. Então as câmeras captaram essa pessoa tentando entrar na casa. So the cameras caught this person trying to enter the home. E ele se feriu tentando pular com um espeto. And he was injured trying to jump over the barbed wire. O ladrão processou a família. The thief sued the family, Ganhou o processo. won the lawsuit. A família teve que pagar R$60 mil de indenização The family had to pay him $60,000 e arcar com as responsabilidades médicas. and take on the medical responsibilities Se as isso well. não é o fim do mundo, eu não sei o que é. If that's not the end of the world, I don't know what is. O cidadão de bem A good citizen não tem direitos humanos. doesn't have human rights. Os direitos humanos são para aqueles que praticam a maldade. Human rights are for those who practice evil. As guerras sempre aconteceram. Wars have always happened. As fomes sempre aconteceram. Hunger has always happened. Pessoas que não querem saber de Deus, sempre houve. People that didn't want to know about God have always existed. Mas é inegável o que nós estamos vendo acontecer na história. But it is crazy what we are seeing in story now. Nunca a injustiça foi tão levantada como se fosse algo correto. Injustice has never been lifted up so much so that it seems to be something E correct. nunca aquilo que foi correto foi tão discriminado. And things that were correct have never been so discriminated against. Acusam-nos de sermos intolerantes. They accuse us of being intolerant, Silenciam aqueles que pensam diferentes. silence those who think different, Perseguem quem pensa diferente. persecute who think different. A palavra de Deus nos instrui a nós olharmos para os tempos e discernir os sinais dos tempos. The Word of God teaches us to look at the times and discern the times. E é de fundamental importância que nós vivamos isso que está aqui em Efésios capítulo 2. And it's a fundamental importance to live what is here in Ephesians Que 2. entendamos que nascemos de novo That we can understand that we are e born fomos again. enxertados no povo de Deus. And we were grafted into the people of E God. precisamos orar, And we need vigiar to pray, watch, e nos envolver and com involve aquilo que ourselves Deus quer fazer no mundo hoje. with what God wants to do in the world today. Ao invés de nós ficarmos indignados, Instead of being caught off guard, o que essa indignação vai produzir? what is that going to produce? Nós vamos ficar só indignados, We're just going to be upset about nos it, sentindo desrespeitados, feeling disrespected, nos vitimizarmos. victimizing ourselves. Não. No. No tempo de escuridão, In the time of uma darkness, pequena a luz small light quebra a escuridão. breaks the darkness. E nós precisamos de viver isso And we need to live na nossa this vida comum. in our normal day-to-day life. Com a nossa maneira de viver, In the manner that we live, nós temos que desmentir we have to tear down the as lies narrativas que estão sendo tecidas contra o povo de Deus. of the narratives that are being said towards the people of God. É tão absurdo o que está acontecendo em Israel, It's so absurd what is happening in Israel. mas é um anúncio do que vai acontecer com a igreja. But it's an announcement of what will happen to the church. As pessoas não conhecem história, The people don't know the não history. estudam They história. don't study history. Israel não é um povo colonizador. Israel is not a colonizing people. Foi encontrado recentemente, essa semana agora, na Judéia, uma moeda This past week in Judea, there was a coin found de centenas e centenas de anos atrás, hundreds and hundreds of years ago, escrito em hebraico, written in Hebrew do povo judeu. from the Jewish people.
Mas eles são tratados, e a narrativa sobre Israel no mundo é que eles são colonizadores opressores. But the narrative that is being said to the world is that they're oppressive colonizers. Eu não conheço Israel de ouvir falar. I don't know Israel by word of mouth. Eu vou a Israel todo ano. I go to Israel Eu every passo year. férias em Israel. I vacation in Israel. E embora Israel hoje seja um povo que necessita da oração And Israel is a people that needs prayer e de receberem a revelação do Messias Jesus Cristo, and to receive the revelation of Messiah, the eu quero Christ. dizer que há muitos judeus que estão se convertendo a Cristo. And I would like to tell you there are many Jewish people converting to Há Christ. muitos judeus que estão se arrependendo e se rendendo diante de Deus. Many Jewish people repenting and surrendering before E eles Christ. têm anunciado o evangelho de Jesus Cristo. And they have announced the gospel of Jesus A Christ. despeito disso, And with that, é um povo que, porque sofreu muito, it's a people who suffered a lot, é inclusive mais tolerante and they're actually more tolerant com aqueles diferentes que moram entre eles. with those who are different who live amongst Por isso them. também eles toleram todo tipo de impiedade. Which is also why they tolerate so many other E things. eles também precisam nascer de novo. And they need to be born again. Não sejamos inocentes. Don't be innocent. Esse ódio pelo povo de Israel This hate for the people of Israel não é algo natural. is not something natural. Não é algo que se resolve com defesas humanas. It's not something you can solve with human defenses. E as profecias dizem And the prophecies state que eles serão submetidos. that they will be submitted. Eles serão vencidos. They will be overcome. Eles serão invadidos. They will be invaded. E a essa altura, And at this time, o próprio Messias vai resgatar Israel. the Messiah himself will save Israel, Vai se manifestar. will manifest. E eles prantearão como quem pranteia pelo filho primogênito. And they will go after as the firstborn. E os remanescentes de Israel serão salvos. And the remnants of Israel will be saved. Nós fomos enxertados. We were grafted in. O Messias aparentemente não veio para nós. The Messiah apparently didn't come for us. Veio para os judeus. He came for the Jewish people. E porque eles o rejeitaram, And because they rejected him, pelo plano e propósito e soberania de Deus, by the plan and purpose and sovereignty of God, nós fomos enxertados. we were grafted in. Então, o que acontece com Israel é um reflexo do que está para vir sobre nós. And so what happens to Israel is a reflection of what's going to happen to us. Cristãos serão acusados do que nós não fizemos. Christians will be accused of what we did not do. Seremos odiados de todas as nações. We will be hated by all nations. Então, quando a gente escuta o noticiário, a gente vai percebendo as fileiras se separando, os inimigos da luz e aqueles que vivem sob a luz. So when we see the news, we start to see this division of who is enemies of the light and who is of the light. E como que nós vamos passar por isso? And how will we go through this? Você é filho da luz? Are you a child of light? Você é trigo? Are you wheat? Se a vida te esfregar, você dá fruto? If life rubs up against you, do you bear fruit? Se o dia difícil chegar na América, como é que vocês vão reagir? If the hard day arrives in America, how will you react? Muitas pessoas vão apostatar da fé. Many people will separate and leave the faith. É o que a Bíblia diz. It's what the word says. E a gente pensa que vão apostatar da fé por abraçarem os prazeres. And we think that they're going to leave the faith because they're hugging their desires. Nem todos. Not all. Muita gente vai apostatar da fé Many people will leave the faith por se decepcionar com Deus. because of being upset with God. Como o Senhor permite a injustiça? How can you permit this injustice? Como o certo está tomando o lugar do errado e o errado no lugar do certo e o Senhor não faz nada? How is right taking place of wrong and wrong taking place of right and you do nothing? Que amor é esse, Deus, que o Senhor está vendo o homem mau avançando e o Senhor não faz nada? What love is this, God, that you see evil pursuing things and you do nothing? Por isso você precisa de conhecer o Deus That's why you need to know que your você God, diz que ama. who you say you love. Não o Deus que você imagina, Not a God you mas o imagine, Deus da but palavra, a God of the o Word, Deus da Bíblia. God of the Bible. Quando você olha para a Bíblia, When you look at the Bible, Deus permitiu que o seu povo God permitted his people no Egito in Egypt passasse junto com os egípcios por 3 pragas. to go together with the Egyptians through 3 plagues. Das 10 pragas, Of the 10 plagues, 3 ou 4, não me lembro agora, 3 or 4, I'm not 100%, o povo de Deus viveu junto às mesmas the pragas. people of God lived through those plagues. Só depois Deus fez separação. Only after did God do a separation. Tem muitas coisas que nós vamos viver There's many things that we will live e Deus vai permitir que nós vivamos and God will allow us to live it
para nós o reconhecermos nos dias bons e nos dias maus, so that we could recognize the good days and the bad days, para nós sermos fortalecidos. so that we may be strengthened. Hoje nós somos frágeis. Today we are fragile. Hoje nós somos fracos, Today we are weak, acomodados nos nossos templos confortáveis, comfortable with our times, com acesso à tecnologia, with access to technology, liberdade. freedom. Tá tudo bem. Everything is good. Com toda a luta e pressão ainda tá tudo bem. With all the battles and pressure, it's still good. Na Nigéria já não é assim. In Nigeria, it's no longer like Você that. pode entrar para um culto You can enter into a service e ser fuzilado. and be shot down. Deus vai buscar uma noiva madura, God is seeking out a mature bride, pronta, ready, forte. strong. E para nós sermos fortalecidos, And for us to be strengthened, fisicamente falando, physically speaking, nós precisamos de sentir dor. we need to feel pain. Certo ou errado? Right? Não tem jeito de fazer musculação You can't weightlift para construir to músculo, build muscle, ganhar massa to muscular. get muscle mass. Caminhada não faz massa muscular. Walking doesn't bring muscle mass. Precisa de musculação. You need weightlifting. E para musculação é puxar peso. And for that, you have to lift the E weight. esse peso arrebenta o músculo. And this weight tears the muscle. E a regeneração das fibras musculares forma o músculo. And it regenerates the muscle fibers, which forms the muscle E te deixa forte. and leaves you strong. Deus vai nos fortalecer. God will strengthen us. Esteja pronto para a dor. Be ready for pain. Eu preciso de avisar. I need to alert, Você precisa se preparar. and you need to prepare. As coisas estão acontecendo muito rápido. Things are happening very fast, E nós precisamos de discernir as coisas espiritualmente. and we need to discern things spiritually E não culpar Deus pelas coisas que estão and acontecendo. not blame God for the things that are Mas happening, enxergar a bondade e a misericórdia de Deus but see the goodness and mercy of God no meio do caos. in the middle of the chaos. O que os nossos irmãos viram nas arenas em Roma? What did our brethren see in the Roman arenas? O que fez Estevão morrer apedrejado com o rosto como um anjo glorificando a Deus? What made Stephen die while he was being stoned with a face seeing the glory of God? O que fez Paulo ser decapitado glorificando a Deus até o fim? What made Paul be decapitated but still glorifying God until the end? O que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus têm que nós não temos? What do the first disciples of Jesus have that we do not have? Tem um tanto de gente doente emocionalmente na igreja. There's so many people that are emotionally sick, Afligidos pela depressão, afflicted by depression, pela ansiedade, anxiety, pela angústia. anguish. Vós sois a luz do mundo. You are the light of the world. Vós sois o sal da terra. You are the salt of the earth. Se você não salgar, não serve para nada a não ser para ser pisado. If you don't use the salt, it doesn't serve for anything. It just stays there. Quem é luz não dá para a gente esconder debaixo de uma vasilha. Who is a light? You can't hide it under anything. Deus quer fazer uma obra em você, meu irmão, God wants to do a work in you para que você produza boas obras. so that you may produce O good que o works. texto diz para a gente no verso 10. And what the text tells us on verse 10, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Não somos salvos por nossas boas obras. We are not saved by our good works. Somos salvos para as boas obras. We are saved for the good works, Para as praticarmos. to practice it. As boas obras não falam apenas de ajuda a uma pessoa em debilidade. Good works doesn't just talk about helping someone that is unable to help As themselves. boas obras falam de uma vida de retidão. Good works talks about a life of giving, Um referencial da justiça, a reference of justice, do amor, of love, da misericórdia, of mercy, do perdão. of forgiveness. Porque contra fatos não há argumentos. Because against facts, there are no arguments. O mundo inteiro pode falar que você é intolerante e homofóbico. The whole world can say that you are intolerant and homophobic. Como a sua vida vai dizer não? O que vocês dizem é mentira. How will your life say no to what the lies are being said of you?
As narrativas já estão aí. The narratives are already there. Cristãos são intolerantes. Christians are intolerant. Cristãos são retrógrados. Christians, they go backwards. Cristãos não toleram quem é diferente. Christians don't tolerate anyone who's different. Cristãos se fecham em seus clubes e querem que todos obedeçam aquilo que eles acreditam. Christians close themselves off in clubs and wants everyone to believe what they believe. Qual é a maneira de mudar isso? What is the manner of changing this? Argumentando? Arguing, Vivendo. living, Vivendo Cristo. living Christ, Sendo o reflexo de Cristo. being the reflection of Christ. E a gente não é reflexo de Cristo na nossa vontade. And we're not a reflection of Christ by our will. A gente até pode ter sucesso por 2 meses ou 3. We can even be successful for 2 to 3 months, Vigiando cada atitude para dar bom testemunho. taking care of every attitude to give a good testimony. Mas em Atos dos Apóstolos, But in Acts of Apostles, o texto descreve que Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. but then the text says that you will receive power at the descending of the Holy Spirit. Para quê? Para vocês rodopiarem? What? So you guys can do flips? Para vocês apenas se deleitarem na minha For you alegria? guys to just delight in my joy? Para vocês apenas manifestarem os dons? For you just to manifest the gifts? Para serem minhas testemunhas. To be my testimonies. O poder que foi liberado pelo Espírito Santo é para nós nos transformarmos, pelo poder do Espírito em nós, em testemunhas, evidências da existência de Cristo. É isso que é ser um testemunho, é ser uma evidência. Being a testimony is to be an evidence. The power of the Holy Spirit came down so that we could be a living testimony of the Holy Spirit. Você é uma evidência. Are you an evidence? Você é uma evidência do amor de Deus. Are you an evidence of the A love of sua God? vida tem dado fruto, Has your life bore fruit? alegria, Joy, amor, love, paz, peace, longanimidade, long suffering, benignidade, goodness, bondade, patience, domínio próprio, self-control, mansidão. gentleness. Será que é isso que tem tomado conta de nós? Is that what has taken a hold of us? Isso não acontece com os nossos esforços. This does not happen by our own strength. Acredite em mim, eu já tentei ser uma mulher mansa. Believe in me, I've tried to be a peaceable woman. Tenho grande problema com a minha ira. I have a great issue with my wrath. Eu tento e fracasso. I try, and then I'm weak. Eu tenho entendido And I have understood que é na minha rendição, that it's in my giving, em desistir de ter razão, in giving, in stopping to have a reason in the say, em me render à obra do Espírito Santo, and just surrendering myself to the work of the Holy é que Spirit. Ele vai mudar a minha natureza. And He will change my nature. O Senhor não muda a nossa personalidade, The Lord doesn't change our personality, mas Ele a controla. but He controls. Ele a domina He dominates it de uma maneira que in a manner that as coisas boas da nossa personalidade the good things of our personality sirvam ao Senhor, serves the Lord, cumpram o nosso propósito. fulfills our purpose. E as coisas na nossa personalidade que são características ruins, And the things in our personalities, the bad characteristics, fiquem debaixo do domínio próprio. stay under the self-control. Que o Senhor nos ajude That the Lord may help us a sermos cristãos não apenas nominais, to be Christians, not just by name, não apenas frequentadores de igrejas, not just someone that goes to church, mas cheios do Espírito Santo, but filled of the Holy Spirit, manifestando o seu fruto manifesting the fruit na nossa vida comum. in our day-to-day life. Você ser uma bênção dentro da igreja é fácil. For you to be a blessing in the church is easy. Nós temos as muletas e as máscaras sociais. We have the social crutches and masks. Você consegue ser gentil You can be gentle pelo seu próprio esforço, and polite by your own wants. mas você vai conseguir ser gentil But will you be able to be polite quando você for esmagado. when someone is crushing you? Só o poder do Espírito faz isso. Only the power of the Spirit does A that. crise não molda o caráter. Crisis doesn't mold the A character. crise revela o caráter. Crisis reveals the O que está character. dentro vai vir para fora. What's inside will come Na out. hora que nós formos exprimidos. And when we are squeezed, E agora é o tempo de nós nos prepararmos. and now is the time for us to Não prepare espere ourselves. chegar a dor. Don't wait for the pain to come. Não espere chegar a perseguição. Don't wait for persecution to come. Você não dá conta. You won't be able to go through Se você it. não se preparar agora, meu If you irmão, don't prepare now, você vai apostatar da fé. you will end up leaving the faith. Deus, a gente tem visto milionários construindo bunkers. We have seen the millionaires building bunkers. Por quê? Why? O que eles sabem que nós não sabemos? Because they know what we don't.
Aqui no Walmart já tem kits de sobrevivência de comida para 30 anos. In Walmart, they already have survival kits for 30 years. Isso está sendo comentado, muito comentado lá no Brasil. It's being very commented about in Brazil. Por que nos Estados Unidos da América, nas prateleiras do Walmart, tem comida para 30 anos? Why in the shelves in the United States at the Walmarts they have survival kits for 30 years? Vocês acham que um bunker Do you vai think- livrar o milionário da ira do Senhor? Do you think a bunker will keep the millionaire from God's wrath? A palavra de Deus diz: não temam quem mata o corpo, The word of God says, don't fear what kills the body. temam quem mata a alma e lança no inferno. Fear what kills the soul and sends it to hell. Se vivemos para o Senhor, vivemos. If we live, let's live for the Lord. Se morremos para o Senhor, morremos. If we die, let's die to the Lord. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Living or dying, we are of the Lord. O fato é que, mesmo que a gente morra, nós somos indestrutíveis. The fact is that even if we die, we're indestructible. Porque se eu pertenço a Deus, meu espírito é indestrutível. Because if I belong to God, my spirit you cannot destroy. Mas nós estamos nos ocupando muito para nos preparar de uma maneira humana, But we are worrying so much to prepare ourselves in a human form mas não temos nenhum preparo espiritual. and no spiritual preparation. Não estamos orando, We're not praying. não lemos a Bíblia, We're not reading the word. não participamos das reuniões de oração, We're not participating in the prayer meetings. não nos envolvemos com o projeto de Deus. We're not involving ourselves with the projects of God. Estamos na igreja, mas não alinhados com o projeto de Deus para esse tempo. We're in the church, but we're not aligning ourselves with the projects of God for this place. Pensamos só no nosso próprio bem-estar e no da nossa família. We think of our own well-being and our family's well-being. Se Deus pensasse assim, Ele não tinha enviado o seu filho para morrer para ter você de volta. If God thought like that, He wouldn't have sent His only begotten Son to die for you. Deus quer que nós nos envolvamos com a obra dele nesses dias. He wants us to involve ourselves with His work these days. Deus quer que você primeiro se prepare para não apostatar da fé. God wants you to prepare yourself first so that you do not leave the faith. Você precisa de aprofundar raízes. You need to get those roots deep. Saia da superfície. Get away from the superficial. E isso é pessoal. And this is personal. Eu não posso fazer isso por você. I can't do that for O you. pastor não pode fazer isso por Pastor você. can't do that O for grupo you. de louvor não pode fazer isso por Worship você. team can't do that A for estrutura you. da igreja não pode fazer isso por The você. structure of the church can't do É uma that for busca you. pessoal e It's a intransferível. personal seeking that you can't Sua esposa e transfer. seu marido não podem fazer Your isso por husband, você. your wife can't do that for Seus you. pais e seus filhos não podem fazer Your isso por parents, você. your children can't do É that uma for busca you. pessoal. It's a personal seeking out. Você precisa se fortalecer. You need to strengthen yourself. Você precisa contemplar Deus. You need to contemplate God Através da Escritura. through the Scripture. A gente não lê a Bíblia apenas para conhecer a história de Deus. We don't read the Bible just to know the story of A God. gente lê a Bíblia para contemplar seu caráter, We read the Bible to sua contemplate the justiça, character, His justice, sua His santidade. holiness. E assim nosso coração será alinhado ao dele. And so our heart aligns with His. Seremos como ele é. We will be as He is. À medida que olhamos para ele, As we look at Him, seremos como we ele will be é. as He is. Por isso que quando você lê a Bíblia, te dá preguiça, That's why when you read the Bible, you get lazy. te dá sono. You get tired. Você maratona o seriado, You marathon a series, mas não lê a Bíblia. but you don't read the Bible. Você assiste The Chosen, You watch The Chosen, mas não lê a Bíblia. but you don't read the Bible. Nós precisamos de voltar às Escrituras We Sagradas. need to return to the Holy Scriptures. E até nos nossos louvores, And even in our praises, nós precisamos contemplar Deus. we need to contemplate God. Nos nossos louvores, muitas vezes cantamos mais sobre nós mesmos. A lot of times our worship songs sing more about us. Mas quando nós nos lembramos através dos louvores quem Deus é, But when we remember through our praises who poder, God is, His power, majestade, majesty, grandeza, greatness, misericórdia, mercy, nós vamos cantando we will sing. e vamos trazendo a memória. And it brings to remembrance. Nossa mente vai sendo renovada, And our mind is renewed. nosso coração vai sendo curado, Our heart is healed. vamos sendo alinhados a Ele. And we start to align to Por isso Him. que ultimamente That's why lately, muitas igrejas many churches só cantam louvores autocentrados. only sing self-centered songs. Isso é uma sutil estratégia do inferno no meio da igreja. That is a subtle strategy of hell in the Você church. pode ouvir as músicas cristãs que falam sobre você, You can hear Christian songs that talk about que falam you, que Deus quer te curar. that God wants to heal you. É maravilhoso. It's wonderful. Eu já fui encorajada por muitas dessas músicas. I've been encouraged by many of these No meu songs. momento devocional, no meu carro, In my devotional moment in my car, eu oro e sou ministrada por essas I canções. pray and I am ministered to by these songs. Mas quando a congregação dos santos se reúne, But when the congregation of the saints unite, o momento efetivo do culto onde nós cultuamos the effective moment of the service to worship, é o período de louvor it's the moment of worship e o ofertório. and the offering. É o momento em que nós
prestamos culto. It's when we bring our service, Mas é tão sutil. but it's so subtle. E o sistema está cooperando tanto para o nosso enfraquecimento And the system is working together so much for weakening us que os nossos louvores ficaram autocentrados. that our praises have become Ao self-centered. invés de comer comida saudável, Instead of eating healthy food, a gente consome snack. we consume snacks. Gostoso, Tasty, mas enfraquecedor. but it weakens you. Espiritualmente não é diferente. Spiritually, it is not different. Você precisa de encher o seu coração de comida boa, You need to fill your heart with good food, da verdade de Deus. the truth of God. Nossas conversas devem glorificar a Deus. Our conversations need to glorify A gente se God. assenta ao redor da mesa para trazer à memória o que dá We esperança. sit at the table to bring to remembrance what brings hope. Orarmos uns pelos outros. Pray one for another. Visitarmos uns aos outros não para falar da última fofoca, Visit one another not to talk about the latest gossip, mas para orarmos uns pelos but to outros. pray one for the Para other. levar alívio uns para os To bring outros. relief one Para for the levar other. esperança uns To para os bring outros. hope one to another. Nós precisamos de nos transformar num referencial de luz. We need to transform into a light reference Quando a escuridão ficar ainda mais densa. as the darkness becomes more dense, E ela vai ficar. and it will. Mas agora é hora de se preparar. But now is the time to prepare. Você quer estocar comida? Pode estocar. You want to stock up food? Go ahead. Não tem problema nisso. No problem. O problema é você estocar comida The problem is you stocking food e não se alimentar da palavra. and not feeding yourself in the word. É proteger a sua carne It's protecting your flesh e ignorar o seu and espírito. ignoring your spirit. É viver o seu projeto It's living your project e não entrar no projeto de Deus. and not enter into the project of God. Existe muita gente que precisa ser alcançada pelo evangelho. There are many people that need to be reached by Nós the gospel. precisamos voltar a pregar o evangelho de Jesus. And we need to start preaching the gospel of Jesus. Nós precisamos de acordar do dia e falar: Senhor, quem o Senhor quer alcançar hoje através de mim? We need to wake up in the morning and say, God, who do you want to reach through my life today? Senhor, o Senhor quer impedir um suicídio? Eis-me aqui. Lord, do you want to stop suicide? Here I am. O Senhor quer levar esperança a uma viúva? Eis-me aqui. Lord, do you want to bring hope to a widow? Here I am. Eu quero ser a sua face amorosa I want to be your loving e o face seu braço forte and your strong na arm vida de alguém que não te conhece in the ainda. life of someone who knows you not yet. Nós temos que parar de viver um gueto. We have to stop living ghetto. A gente vive só dentro da nossa turma, We live just amongst our crew, nossa tribo, our tribe, quem pensa who igual. thinks the same. Jesus não fez isso. Jesus didn't do E ele é o that. nosso exemplo máximo. And he is our top Ele se example. esvaziou, He emptied himself out, assumindo a forma de servo. taking the form of Ele a servant. vestiu-se da nossa He humanidade. dressed himself in E humanity. ele habitou entre nós durante 30 anos, sendo gente, And he lived amongst us 30 years as a person. sendo filho, sendo vizinho, Son, being a neighbor, um trabalhador braçal. a worker, Até que chegou o tempo. until the time came. Nós precisamos de nos envolver com o que Deus quer fazer. We need to involve ourselves with what God wants to do. Estamos na igreja, We're at church. recebemos o ensino, We receive the teaching. fortalecemos nosso espírito, We strengthen our spirit. contemplamos Deus, We contemplate God. nos encorajamos mutuamente We encourage people. e saímos por as portas And we leave those doors para brilhar a luz de Deus lá fora, to shine the light of God out para ser there. uma bênção na To universidade, be a blessing in para college. ser uma bênção no seu To be trabalho, a blessing at your job. para ser uma bênção na sua família To be a blessing in your e family. para testemunhar Jesus. And to give the testimony of Mas Jesus. eu vou ser zombado. But they're going to make fun of me. A Bíblia diz que você vai ser zombado. The Bible says you will be made fun of. A Bíblia diz que você vai ser perseguido The Bible says you'll be e persecuted. que mentindo dirão todo mal contra vocês. And lying, they will say all wrong things against you. E aí ele diz o quê? Que é pra gente se abater? And then it says what? For us to be down? Como Deus não me protege? Why doesn't God protect Por que me? que o Senhor não cuida de mim? Why don't you take care of me? Estão me perseguindo. They're persecuting me. No. Alegrai-vos e Rejoice. regozijai-vos. Rejoice and be Se glad. estão te rejeitando é porque você está fazendo a coisa certa. If they're rejecting you, you're doing the right thing. Se você está vivendo o evangelho de Jesus Cristo, If you're- você vai ser a resposta. If you're living the gospel of Christ, you will be the answer. Mas você também vai ser um grande incômodo. But you will also bother people. As trevas vão te odiar. Darkness will hate you. E da mesma maneira
que Deus nos ama através de pessoas, And the same way God loves us through people, Satanás também te odeia através de pessoas. Satan hates you through people. Discirna o seu verdadeiro inimigo. Discern your true enemy. A pessoa que te rejeita, The person that rejects you, a pessoa que te trata mal, the person that treats you a bad, pessoa que te xinga, the person that cusses at you. não é contra ela a sua luta. Your fight is not against them. Nossa luta não é contra carne nem sangue, Our fight is not against flesh contra and blood, principados e but potestades. principalities and Discirna powers. o seu inimigo, Discern your enemy. libere e perdoe o instrumento Forgive, it's an instrument. de Satanás, It's an instrument of Satan. e que a sua reação, And your a reaction, sua maneira de olhar para essa the pessoa, way that you look at this person, mude o coração dessa pessoa. changes that person's heart. Para nós encerrarmos, And to close off, recentemente eu ouvi um testemunho recently I heard a testimony de um missionário em um lugar de perseguição. of a missionary from a place of persecution. E ele foi pego porque estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. And he was caught because he was preaching the gospel of Jesus Christ. E ele foi colocado com as mãos amarradas para trás And he was put with his hands behind his back e torturado. and tortured. E a maneira deles torturarem é exigindo que ele negasse a Jesus com seus lábios, ou então ele apanharia na boca. And the way that he was tortured was for him to deny Christ with his lips, or he would be beaten on his mouth. E ele falava: eu não posso negar, eu creio em Jesus. And he Quando said, ele afirmava a sua fé, And when he would affirm his faith and say that he can't deny Jesus Christ, ele era socado na boca. he was punched in the mouth. E os dentes começaram a se quebrar And the teeth started to break à medida que ele apanhava na boca. as he got punched in the mouth. E ele tinha que engolir os dentes. And so he had to swallow his teeth. Ele não podia nem sequer cuspir. He couldn't even spit. E ele já estava há muitas horas nesse ambiente de tortura. And he had been in this environment of torture for hours. A certo momento ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não estou aguentando mais. And at a certain moment, he prayed to the Lord and said, Lord, I can't take it anymore. Eu não aguento mais. I cannot take it anymore. Eu estou sofrendo muito. I am suffering a Eu lot. preciso que o Senhor me ajude. I need your help. E ele escutou os passos do torturador. And he heard the steps of the person that was torturing him. E ele pensou: vai começar de novo. And he thought, here, it's going to start again. E ele ergueu os olhos para o torturador. And when he lifted up his eyes to the torturer, E quando ele ergueu os olhos para o torturador olhou para ele e disse: não me olhe assim. and when he looked at the man that was torturing him, the man looked at him and said, don't look at me like that. Ele não entendeu do que se tratava. And he Continuou didn't- orando para ele. He didn't understand what was going on. He stayed staring at him. E o torturador olhou para ele e começou a se desfigurar e a se derreter. E disse: eu não suporto esse amor. And the person that was torturing him started to get disfigured and melt and saying, I can't support this love. Ele se assentou perto do missionário. And he sat next to the missionary. E em pranto ele disse: me diga em que você acredita. And in desperation, he said, tell me who you believe in. Nós precisamos nos abrir, We need to open ourselves, nos expor, expose, para que a luz de Deus so that the light of God brilhe sobre a nossa escuridão, can shine in our darkness, aqueles cantos escuros da nossa alma the dark spots in our soul que resistem à presença de Deus. that resists the presence of God, O egoísmo, selfishness, a idolatria, idolatry, a mentira, lies, a indiferença, a dor do próximo. indifference to the pain of the other. Essa luz precisa brilhar primeiro em nós. This light first needs to shine in us. Os quartos escuros têm que ser abertos The dark rooms need to be opened, e a luz tem que brilhar em nós, and the light needs to shine in us, revelando quão nós estamos distantes de Deus. revealing how distant we are from God. O conforto tem nos aleijado. Comfort has paralyzed us. O acesso livre Free tem nos access feito desprezar has made us neglect as bênçãos que temos. the blessings that we have. No Oriente Médio, In the Middle East, pessoas só querem uma Bíblia. they just want a Bible.
Dentro de um tablet, inside of a tablet, eu tenho 6 traduções da Bíblia. I have 6 Bible translations. Temos um tesouro inestimável We have a wonderful treasure que pode nos transformar e transformar o outro. that can transform me and transform another. Mas depois que chegamos do culto no domingo, guardamos. But after we arrive home from our Sunday service, we Isso. set it aside. Só pensamos em Deus no próximo domingo. And we only think on God next Sunday, Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. that God may have mercy on our soul, Que a luz de Deus entre nos nossos corações, meus irmãos. that the light of God may enter into our hearts E nos ilumine de tal maneira and illuminate us in such a manner que vai ser impossível as pessoas não verem Cristo em nós. that it will be impossible for people not to see the light of Christ in us, Que Ele mude nossa mentalidade. that He may change our mentality, Que Ele mude a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. that He may change the way that we relation one with the other, Que Ele cure as nossas famílias. that He may heal our families, Que nós vejamos nossos filhos como herança do Senhor e não como peso. that we may see our children as inheritance of the Lord and not as a burden, Que nós enxerguemos o nosso casamento como uma sombra do grande casamento que está para acontecer. that we may see our marriage as a shadow of the great marriage that will happen. O nosso casamento humano tem que mostrar para o mundo o casamento entre Cristo e a igreja. Our human marriage needs to show the world the marriage of Christ and the church. Homens que protegem mulheres. Men who protect women, Mulheres que amam e respeitam seus maridos. women who love and respect their husbands. Nossa casa tem que ser uma tocha acesa. Our house needs to be a lit torch. E nossa comunidade de fé And our community of faith tem que fazer algo para que pessoas sejam salvas. needs to do things so that people can be saved. Não apenas acolhendo cristãos brasileiros Not just collecting Brazilian Christians ou cristãos hispanos, or Spanish Christians, mas fazendo a diferença nessa comunidade onde vocês estão inseridos. but making a difference in the community that you're in. Sendo um referencial da presença de Deus, Being a reference to the do presence of alimento God, de Deus, the feeding of the Word of da God, misericórdia de Deus. the mercies of God. A igreja tem que ser olhada The church needs to be looked at, para um lugar para os desesperados se aproximarem. so a place that those who are desperate can come to. Eu vou lá, I'm going there porque lá eu sou amado, because there I'm loved. lá eu sou acolhido, There they take me in. lá eu sou nutrido, There I am fed. lá eu sou amorosamente confrontado There I am confronted in a loving manner com a verdade de Deus, with the truth of God que pode me ferir num primeiro momento, that can injure me in the first time, mas que vai me libertar para sempre but will deliver me forever do meu estado de escravidão ao meu desejo. from my state of slavery to my desires. Ore pelos adolescentes dessa nação. Pray for the youth of this nation. Essa geração tem sido bombardeada pelo pecado. This generation has been bombarded by sin. Tem sido apresentado a essa geração a possibilidade distorcida de viver seus afetos. It has been presented to them the distorted reality that they can live what they want. Precisa de haver a quebra de um sofisma na mente dos nossos jovens, There needs to be a breaking in the mind of our youth para que eles entendam so that they may understand que há um propósito lindo de Deus sobre that eles. there is a beautiful purpose of God for their lives. A geração de Moisés foi atacada. The generation of Moses was attacked. Quando Jesus nasceu, aqueles primeiros bebês foram atacados. When Jesus was born, those first babies were attacked. O ataque dessa geração The attack of this generation nos fala de algo. tells us something. Algo grande está para se manifestar. Something great will be manifesting. Uma geração poderosa em Deus. A powerful generation in Crianças God. que profetizam. Children who prophesy. Crianças cheias do Espírito Santo. Children filled with the Holy Jovens Spirit. através dos quais Deus vai agir com sinais e maravilhas. Youth through God will work through signs and marvels. Nossa geração é vaidosa demais para isso. Our generation is too full of vanity for that. Tomamos a glória de Deus para nós We mesmos. take the glory of God for Mas ourselves. Deus vai dar às crianças But God will give the children sinais e maravilhas. signs and marvels. Você é mordomo de uma criança? Então cuide, ore, profetize, ensine o caminho que ela deve andar. Do you care for a Insista. child? Prophesy for them. Teach them the way they should walk. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer. Let God do what He wants to do. Abra sua mente, seu coração Open your mind and heart e entre no projeto de Deus. and enter into the project of God. Porque fomos criados Because we were created em Cristo
in Christ para as boas obras, for the good works, para manifestar Deus. to manifest God. Fomos alcançados não apenas para sermos salvos, We were reached not just to be saved, mas para a nossa nova vida, but for our new life, arrastar multidões to bring multitudes aos pés de Jesus to the Cristo. feet of Jesus Christ. Deus abençoe vocês, God meus bless you irmãos. all.